Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mônica Lenzi falando do portal Diabetes Se Você, iniciando a gravação do seu 5º podcast. Se você ainda não segue nas redes sociais e quer entender tudo de diabetes, se você tem diabetes, se você cuida de alguém que tem diabetes, ou se você é um profissional de saúde, atende pessoas com diabetes, me siga nas redes sociais aí, no Instagram, @portal Diabetes Se Você, no Facebook, /Diabetes Se Você. Também tem o canal no YouTube, que é youtube.c/Diabetes Se Você BR de Brasil. E ainda tem também os artigos que eu escrevo que estão lá no meu blog, que é o diabetesevocê.com.br/blog. Então, espero você. A dúvida de hoje é uma dúvida muito frequente e que eu quero tirar essa dúvida com vocês, para vocês entenderem melhor. Então, a dúvida é: existe diferença entre o teste de glicose de ponta de dedo e o teste de glicose feito no laboratório? Essa é a resposta que eu vou te dar depois que eu rodar a vinheta. Olá pessoal, eu estou aqui de volta e eu sou Mônica Lenzi, farmacêutica e educadora em diabetes. E estou aqui para trazer conhecimento para você que tem diabetes, para você que cuida de alguém que tem diabetes, ou mesmo para você que é algum profissional de saúde que cuida de alguém também que tem diabetes. Que profissional de saúde escolhe uma profissional de saúde, ele escolhe cuidar de alguém e eu escolhi cuidar de pessoas que têm diabetes. Então esse é o meu podcast, eu vou tirar a dúvida que muito frequente, que sempre me aparece, sempre surge para mim nas redes sociais. Existe diferença do teste de ponta de dedo de glicemia capilar para o teste feito no laboratório? Se você respondeu que sim, você está correto. Existe diferença sim. Porque primeiro, quando a gente faz o testezinho de ponta de dedo, a gente está usando o quê? Sangue total, ou seja, parte vermelha, que são as hemácias, junto com a parte branca, que é o plasma. Quando a gente fala em exame no laboratório, esse sangue total, ele é separado. As hemácias, a parte vermelha, ela é separada do plasma e é só usada para fazer os exames e para dar o resultado, o plasma. O teste do laboratório, ele é muito mais preciso do que o teste feito com o medidor de glicose. O medidor de glicose, ele não serve para diagnóstico, ele serve para controlar os seus níveis de glicose no dia a dia, para você entender se seu medicamento está fazendo efeito, o tratamento está sendo legal, se a sua alimentação está sendo realmente interferindo ou não no seu resultado de glicose, se sua atividade física interfere ou não. Então serve para te dar parâmetros, para você entender melhor o seu corpo e saber o que você pode se alimentar, o que não, aquela atividade física está sendo ideal para você, como eu falei, e se a medicação, o seu tratamento está sendo eficaz. Então, para isso serve o medidor de glicose. E o exame feito no laboratório, ele é feito para saber realmente como é que foi aquele controle, por isso que ele é feito periodicamente. Você tem que visitar o seu médico periodicamente, ele vai te solicitar exames, porque aí ele pode mudar o seu tratamento ao longo do tempo. A gente tem que lembrar que diabetes é uma doença progressiva. E é uma doença que, para quem tem diabetes tipo 2, é uma doença silenciosa. As complicações vão chegando, vão se instalando e você não percebe. Então, por isso é muito bom controlar os níveis de glicose no sangue. Quando a gente fala nos medidores de glicose, a gente tem que lembrar que eles podem ter uma variação de resultado. Mesmo entre eles, modelos diferentes, momentos diferentes, mesmo usando modelos iguais no mesmo momento, você pode ter diferença. A glicose ela varia todo momento no nosso corpo, minuto a minuto. É como se fosse a nossa conta bancária. Se eu vou lá, tenho uma grana, e eu passo meu cartão de débito, e tiro aquele dinheiro da minha conta, já variou o saldo. Então é um saldo. Quando a gente faz o testezinho de ponta de dedo, a gente faz a glicemia de jejum no laboratório, é como se eu estivesse tirando uma foto daquele momento, e só aquele momento eu tinha aquela glicose na corrente sanguínea. Não quer dizer que todo dia em jejum eu tenho que acordar com a mesma glicose, o mesmo resultado. Tem que acordar mais ou menos parecido. E se eu fizer o teste, como eu falei, de laboratório, no mesmo momento com o testezinho de ponta de dedo, pode dar uma diferença. Existe hoje uma certificação chamada ISO 15197, que padroniza, quanto mais próximos os resultados dos exames feitos no medidor de glicose são próximos aos resultados obtidos no laboratório feito em plasma, melhor é a precisão desse aparelho. O nome técnico disso é acurácia. Maior é a acurácia desse aparelho, desse medidor de glicose. Então, quanto mais próximo esse resultado chega do plasma, melhor a acurácia desse medidor de glicose. Os medidores de glicose, eles funcionam como? Eu tenho uma tirinha
que naquela tirinha tem uma enzima, que é um reagente químico, que quando eu coloco o sangue ali, ele vai reagir com essa enzima, vai me dar uma reação química. Eu tenho duas formas de fazer essa dosagem. Os fotométricos, que é como aqueles aparelhinhos que acendem a luzinha embaixo e medem a diferença de cor. Quando tem a reação, a tirinha muda de cor e aquela mudança de cor, a luzinha vai fazer a leitura ali e vai falar assim, ó, esse medidor de glicose, ele vai traduzir em miligramas por decilitro de sangue. Então essa amostra de sangue que estava aqui naquele momento, ela estava com essa quantidade de glicose. E os outros são amperométricos, esses são os fotométricos. Os amperométricos, eles fazem como? Amperométricos, eles medem a diferença de carga elétrica da reação química entre a gota de sangue da enzima. Aquela reação química, ela tem uma diferença de carga elétrica e essa diferença de carga elétrica é que o medidor de glicose vai traduzir. Os medidores de glicose, os leitores, eles são diferentes uns dos outros, cada um tem uma tecnologia diferente. Inclusive a enzima que está impregnada na tirinha também, elas também são diferentes. Por isso que não posso comparar um medidor de glicose com outro, que é a mesma coisa de comparar banana com laranja. Da mesma maneira também não posso comparar teste de glicose feito com medidor com teste de glicose feito no laboratório, que são diferentes, são exames diferentes. Por isso, um tem mais precisão do que o outro. Posso confiar nos medidores de glicose? Pode, para fazer controle. E você deve medir a sua glicose periodicamente. Quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, faz no mínimo 3 testes por dia. 3 picadinhas no dedo por dia. Quem tem diabetes tipo 2, normalmente faz um teste por dia e o que eu vejo aí na mais frequência é que esse teste é feito em jejum. E não adianta eu tirar uma fotografia todo dia na hora que eu acordo, porque o dia passa e minha glicose vai variar durante o dia. Então não adianta todo dia que a hora que eu acordo eu tirar uma foto minha, normalmente eu vou estar com a cara inchada, com o rosto sem lavar, não vai me mostrar muita coisa. Qual que é a realidade do meu tratamento, como é que a alimentação está interferindo no meu tratamento, como que a atividade física que eu faço está interferindo no meu tratamento. Então quem tem diabetes tipo 2 e faz testezinho de ponta de dedo uma vez por dia, fica a dica aqui agora, hein? Faça o teste em horários alternados. Faz no primeiro dia lá antes do café da manhã, no outro dia faz 2 horas após o café da manhã, no outro dia faz antes do almoço, no outro dia 2 horas após o almoço, no outro dia antes do jantar, no outro dia 2 horas após o jantar. Dessa maneira, você vai ter um panorama para saber que sim, não, olha, eu estou comendo alguma coisa errada na hora do almoço, que a minha glicose está subindo muito na hora do almoço. E normalmente as pessoas quando fazem testezinho, quem tem diabetes tipo 2, faz o teste só em jejum de manhã e está normal, acham que está curado, deixam de tomar medicação ou descuidam, acham que não, tá normal ali todo dia de manhã, então eu não preciso fazer atividade física, posso comer o que eu quiser. Não, antes e depois da refeição. Sempre. Não precisa ser todo dia antes e depois da refeição, mas tem que ser feito antes e depois da refeição para saber, porque existe uma diferença de resultado. Antes da refeição, os níveis normais devem estar menor que 99. Até 2 horas após uma refeição, o ideal é estar abaixo de 140. Isso para pessoas que não têm diabetes, falando de exame laboratorial. O exame de sangue no medidor de glicose ele pode variar. Se os resultados obtidos são menores que 99 miligramas por decilitro de sangue, aquela padronização que eu falei para vocês, aquela certificação, ela me permite que esses resultados podem variar mais ou menos 15 miligramas por decilitro de sangue. Se esse resultado está acima de 100, ele pode variar mais ou menos 15%. Existe diferença. E existe a diferença também do valor da glicose antes de uma refeição e após a refeição. A gente tem que lembrar que quando a gente ingere algum alimento, esse alimento será impactado, vai impactar na nossa glicemia diretamente, porque o carboidrato que a gente ingeriu vai ser metabolizado, vai ser transformado em glicose que vai para a corrente sanguínea e assim vai impactar diretamente nos seus níveis de glicose no sangue. Ficou a dica? Muita gente tem me perguntado sobre o meu livro Diabetes e Você, Alimentação Sem Restrição. Então na descrição desse vídeo, na descrição desse áudio, eu vou deixar aí um link onde você consegue ver todos os cursos que eu tenho, todos os livros que eu já escrevi, livros digitais que eu tenho também, que você pode obter simplesmente clicando no link, vai lá e compra pela internet e recebe sem ter a entrega. Confirmou o pagamento, chega no seu e-mail, como você faz para baixar esse livro digital. Medidor de glicose, teste de glicemia capilar. Capilar porque faz os vasos sanguíneos, né? Essa é outra coisa que é muita dúvida. Capilar porque os vasos sanguíneos da ponta do dedo aqui são da finura, da espessura de um fio de cabelo.
Então capilar não tem nada a ver com cabelo, mas eu tenho um vídeo no YouTube também que fala sobre isso. Me siga aí nas redes sociais, Instagram, @portaldiabetes se você, no YouTube, youtube.com/c/diabetes se você BR, no Facebook, facebook.com/diabetes se você, e também tem os artigos que eu escrevo lá no meu blog, que é o diabetesevocê.com.br/blog. Gente, fica a dica aí, te vejo semana que vem, ou você me escuta semana que vem, mais no podcast. Beijo no coração e até a próxima semana.